E hoje a aula nossa é zen, a nossa aula é tranquila, a nossa aula é sobre uma metodologia japonesa que começou sendo utilizada em empresas para a melhoria de processos e hoje é usada inclusive para a vida pessoal. Muita gente utiliza essa técnica japonesa chamada Kaizen, que é o tema da aula de hoje, inclusive para a evolução pessoal. Então, vamos começar, tá? Ela é uma continuação das aulas que a gente teve anteriormente. Se você ainda não assistiu às aulas de Kanban e Just in Time, assistam primeiro para vocês entenderem tudo que a gente está falando aí, tá bom? Então, Kaizen é mais uma ferramenta, metodologia, estilo de vida japonesa, criada também na Toyota e em algumas outras marcas muito conhecidas que vocês provavelmente irão reconhecer. Então vamos lá. Kaizen, como diz aí no próprio slide, olha só o que ele fala aí. O Kaizen, ele busca o processo de melhoria todos os dias, né? Parece que é uma coisa simples, mas no passado, né? Imagina lá atrás, nos processos de fabricação, eles não tinham esse apelo, esse esforço para a qualidade máxima, ser reconhecido como empresas que conseguiam padronizar seus produtos e entregar de uma forma que fosse extremamente positiva para o consumidor. Então, os produtos vinham com muitas falhas, vinham com muitos erros, atrasavam para o cliente, e isso não era legal. Então, foi criado esta metodologia chamada Kaizen. Mas antes de tudo, vamos entender o que significa esta palavra Kaizen. Olha só que interessante. Vamos dividir essa palavra Kaizen em duas partes, sendo a primeira como Kai, que significa mudança, e Zen, que significa boa, né? Então, traduzindo aí, todo mundo conhece aí no ramo administrativo que Kaizen nada mais é que a melhoria contínua. Lembra disso, melhoria contínua é como é conhecido aqui no Brasil, é como é mais falado, tá? Kaizen, ele é esse esforço então contínuo e diário para seguir melhorando. Por quê? O Kaizen hoje, ele é reconhecido em todo o mundo como um grande pilar da estratégia competitiva a longo prazo, tá? Então é algo que eu começo hoje, é um processo que eu inicio hoje para que no futuro eu tenha resultados, né? Para as organizações, né? Ele foi utilizado, ele tem sido utilizado em várias empresas. Eu trouxe três aí, que é a Toyota, a Porsche, né? Que cria aqueles carros muito bonitos, e a Bosch também, que são marcas aí mais famosas, mas muitas empresas utilizam esse sistema Kaizen aí, que não é besteira, não é balela, não é historinha, é um estilo de vida que realmente muda o direcionamento de uma empresa, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? É que a gente fala, olha, eu tenho uma empresa, ela é muito boa, ela é a Porsche. Então, se ela é a Porsche, então ela faz o produto e o carro dela e o que ela desenvolve de uma maneira perfeita? E a resposta é que não. Eles acreditam, ao aplicar essa metodologia, que não existe um sistema, um modelo de produção perfeito ou imune a falhas. Não existe perfeição. Olha só, vou repetir: não existe perfeição em um processo de trabalho. Então, eles acreditam que sempre há algo que pode ser mudado para melhor. Por isso que essas empresas continuam se inventando. Por isso que empresas como Coca-Cola, Toyota, Porsche, Bosch sempre vão lançar algo a mais, né? Imagina se eles acreditassem, né, na Toyota, que o carro, do jeito que estava naquela época, ele era o melhor, não existia como melhorar. Né? Hoje a gente não ia ter aí carro com ar-condicionado, carro com som, carro com tudo que a gente imaginar que vem hoje em dia, né? Até o Wi-Fi tem dentro dele, Bluetooth e tudo mais. Então, eles acreditam que essas pequenas mudanças podem mudar muito. Mas como que começou isso, tá? Lá atrás, é uma história muito interessante, tá? Você tá vendo a fotinha desse cara aqui, ó? Este cara aqui ajudou muito nesse processo, né? O nome dele
William Edwards Deming. Ele morava nos Estados Unidos lá, tal. E ele tinha umas ideias meio doidas, né? Ele era um estudioso, né? E ele ele tinha algumas ideias relacionadas à qualidade do produto, né? Sempre acreditando que as empresas, as pessoas podiam ser pelo menos 1% melhor todos os dias, né? Então, ele tinha algumas ideias relacionadas sempre à qualidade de produto, teste em vendas, mas as suas ideias elas não eram tão bem vistas, né? O pessoal acreditava que as ideias que ele trazia mais retardava o processo de produção do que aumentava de fato o retorno financeiro. A qualidade, em algumas vezes, por alguns momentos, ela era vista como algo que simplesmente estava atrapalhando a velocidade de produção, né? E o que aconteceu? Na época, né, estava rolando a Segunda Guerra Mundial, o Japão já tinha perdido, né, já estava todo fragmentado, né, lembra que caiu a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, né, e aí ainda quem perde a guerra ainda tem que pagar uma multa, então imagina como que os países que brigaram entre si ali tinha que se ajudar a se reconstruir, né, só que o Japão, ele estava destraçalhado, né? Não, tava todo acabado, não tinha mais para onde ele seguir, né? Ele estava ali se construindo, juntando cacos, né? Então, os Estados Unidos, ele enviou esse professor Deming, conhecido como Deming, que ele era um professor de estatística, ele foi convidado então a ajudar a reconstrução da economia japonesa. Isso já era uma forma também dos Estados Unidos monitorar, né, ficar de olho em como o Japão estava crescendo, né, porque eles acreditavam que por essas ideias doidas aí do Deming, o Deming na verdade ia acabar retardando os processos de evolução das empresas. Então eles sempre deixariam o Japão a um passo atrás. Porém, esse tiro saiu pela culatra. O Demi ele teve muito sucesso no que ele começou a fazer ali, naquela abordagem. E aí, com o tempo, as empresas começaram a ficar muito conhecidas, sabe? Hoje, a soma então desses pequenos processos que ele foi criando dentro da empresa ajudaram muito nesse crescimento. E aí sim os carros começaram a ser conhecidos como sinônimos de qualidade e resistência e segurança, né? O Deming hoje, para você ter uma ideia, ele foi considerado então o estrangeiro que gerou o maior impacto sobre a indústria e a economia japonesa no século XX. Ele acreditava numa frase simples, né? Que era não mude muito de uma vez. Se concentre nas coisas bem pequenas que podem ser melhoradas todos os dias. E após seu sucesso, né, o pessoal dos Estados Unidos falou: traz esse cara de volta, esse cara vai ter que ajudar a gente aqui nos Estados Unidos, né, traz ele daqui. Mas ele já tinha feito um grande trabalho lá na Toyota. E ele voltou para ajudar uma empresa muito conhecida, que é essa daqui, ó, a Ford. Ele retornou e ajudou diversas empresas como a Ford, tornando ela a empresa de carros mais lucrativa dos anos 80, passando inclusive a General Motors, a GM, né, que a gente conhece. E hoje, até os dias atuais, todo ano é concedido para a empresa que mais se destacou no processo de desenvolvimento de seus produtos o prêmio Deming, que é uma premiação que eles dão para as empresas que se preocupam com a qualidade dos seus produtos, dos seus processos, tá? Então, entendendo mais sobre o Kaizen aí, que é a nossa aula de hoje, no Kaizen é necessário envolver todos, tá? Todos os colaboradores, né? Eles têm que participar dessa melhoria contínua. Ela deve ter envolvimento e comprometimento dos funcionários da organização. E ela é mais que somente uma ideia motivacional, uma filosofia, é uma cultura organizacional que traz retorno. Então, todos os funcionários, simplesmente quando pensam em Kaizen, eles estão pensando diariamente ali em como mudar um processo e se tornar ele de uma maneira melhor.
todos os dias, tá? Os funcionários, eles entendem nesse sistema do Kaizen, então, que eles são os ativos mais importantes da organização. O que é os ativos? Seriam os bens, o que a empresa tem de valor. Então, eles acreditam de fato que os funcionários, eles podem ser fatores de mudança, então eles escutam o funcionário. Eu estou aplicando o Kaizen, ok, então eu vou escutar o que o meu funcionário tem a dizer, eu vou escutar ele diariamente, fazer um processo de escuta e entendimento do que está acontecendo, né? Então, para isso, para escutar e para ser algo que consiga fazer mudanças, para que ele se torne um legítimo colaborador, eu dou um empowerment nele. Olha a palavra aí, empowerment é o mesmo que empoderamento. Essa palavra é muito utilizada no ramo administrativo, tá? Empowerment é dar poder de decisão para ele, para que ele consiga de fato tomar decisões que possam melhorar a qualidade dos processos da empresa. E o colaborador, ele sabe, né? Ele é o cara que está ali diariamente no processo. Então, se ele está ali diariamente no processo, é ele que tem mais habilidade técnica para perceber mais que qualquer outro na organização, né? Ele é capaz de detectar melhor que ninguém possíveis melhorias no processo. Então, essa tentativa de melhoria no processo tem que partir também dos funcionários, né? Eles têm que ter esse comprometimento, porque aí, se eles conseguirem melhorar o processo, a empresa acaba lucrando mais também. Então, olha lá, grandes resultados são consequências de melhorias de pequenos processos ao longo do tempo. Então, eles se focam em pequenos processos, né? Eles não tentam mudar o mundo, eles tentam mudar ali uma parte pequena de como está sendo envolvido o processo deles, para que ao longo do tempo eles tenham um retorno melhor. A empresa, ela tem que estar preparada também para conseguir receber esses benefícios do Kaizen. Ou seja, nem todas as empresas conseguem se aproveitar desses benefícios que o Kaizen traz. Porque essas empresas autoritárias e que não escutam o colaborador, e tem várias no mercado, ou que são centralizadoras, sabe, que só escuta somente o dono, o mantenedor, né? Eles não conseguirão aproveitar essa ferramenta administrativa, né? Um dos modos também que eles fazem para entender e orientar a empresa e funcionário é a utilização de um programa chamado 5S. 5S por quê? São 5 palavras japonesas, né? Essas 5 palavras japonesas, elas ajudam a empresa a ter um resultado ali nas operações a longo prazo. Então, eu vou trazer as palavras aqui para vocês e depois eu vou falando uma por uma, tá? São 5 S, então as 5 palavras começam com a letra S, tá? Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuki. Olha só que legal. Então, a primeira palavra, então, dentro do ambiente corporativo que eles implementam, essa daí é a Seiri, que é o senso de utilização. Então, como que eles vão fazer então ser melhor? Para isso, o primeiro processo, a primeira coisa que eles têm que fazer para que a empresa seja melhor dia após dia é utilizar essa primeira palavra, a Seiri, que é o senso de realização. Então, no ambiente de trabalho, eles são orientados a separar somente os objetos necessários para o ambiente de trabalho e se desfazer dos demais de maneira ecológica. Olha só, já passamos e entendemos diversos tipos de empresas, né? Aquelas empresas como a Google, que a gente sabe que tem uma estrutura que é bem conhecida, como já falamos em outras aulas, e também sabemos que existem muitas outras empresas desorganizadas. Essa desorganização já começa pelo primeiro S aí. Eles não praticam o senso de utilização. Eles colocam, quando a gente imagina uma empresa desorganizada, a gente imagina aquela bagunça, né? Um monte de coisa em cima na mesa, um monte de papel, né? Então, no senso de utilização, que é a Seiri, eu coloco na minha mesa de trabalho somente o que eu trabalho. Então, ok, eu trabalho usando uma calculadora, então vou deixar a calculadora. Eu trabalho usando um grampeador,
Não trabalho usando um grampeador. Então, vou tirar o grampeador. Ah, eu trabalho usando um afinador de violão aqui? Não. Então, eu vou tirar. E aí, é assim que a gente já imagina as empresas grandes, né? A gente imagina que as empresas grandes colocam exatamente o que é necessário e descartam, né, nessa filosofia, nesse estilo de vida aí, nesse estilo de administração, os materiais que não fazem parte desse processo, né? Não somos acumuladores e descartamos eles de maneira ecológica. E aí, olha só, vai imaginando essa empresa, como que ela é organizada, como que ela se torna mais bonita, mais criativa, mais propícia a momentos criativos de melhoria da empresa dia após dia, né? Então, se nessa empresa eu já tenho um senso de utilização, todo mundo ali só usa o que é necessário, eu posso partir para o próximo passo, que é o Seiton. O Seiton, ele é o senso de organização. Ok, eu só tenho o que eu uso, e agora o que eu uso, ele vai ser disponibilizado de uma maneira fácil, de fácil acesso. Eu consigo usar aquilo de fácil acesso, né? Seja uma, um alicate, ou seja um caderno, ou seja um celular. Ele vai estar de uma maneira fácil e de uma maneira segura, que não traga perigo para quem está utilizando, né? E isso vai ficar também disponibilizado de uma forma ordenada e organizada. Ok, então já separei o que eu uso e eu deixei ele de uma maneira fácil de achar, né? Fácil de utilizar e que não cause perigo. Aí eu estou pronto para ir para o terceiro S. O terceiro S aí, que as empresas japonesas utilizavam então, e utilizam até hoje, é essa que chama Seisou. É o senso de limpeza, né? O ambiente deve ser limpo e organizado, e deve permanecer assim. Esta ação tenderá a estimular a criatividade da equipe. Olha só, então cabe à empresa proporcionar a um ambiente limpo, né? Mas também cabe ao funcionário manter essa empresa limpa e organizada, né? Imagina, você vai se reunir ali para uma reunião onde você vai fazer aquele brainstorming. Brainstorming é o que chamamos de chuva de ideias, né? As pessoas se sentam ali para agir, conversar sobre um programa, algo que eles querem implementar. Só que eles não tá tanta bagunça, tanta coisa acontecendo que não é um ambiente propício para aquilo, né? Então esse terceiro S aí, implementar de uma maneira inteligente, também ajudará a atingir esse objetivo de melhoria diária, melhoria contínua. E aí iremos para o quarto. Esse quarto S aí é o Seiketsu, que é o senso de saúde e higiene. Nesse caso aqui, olha como a empresa deve se preocupar com o funcionário, né? Ela vai cuidar do cuidado com a higiene e a saúde dos colaboradores. E aí vai desde a iluminação do ambiente, né? Não vai prejudicar a visão de quem está trabalhando ali nas peças ou na parte da secretaria ali, né? Na parte administrativa. Vai cuidar também da ergonomia do funcionário, né? Então ele vai cuidar. A ergonomia, o que que é? Cuidar do modo que ele está sentado, se ele não está prejudicando a coluna dele, se o material que ele está sendo utilizado ali não está prejudicando a postura dele, né? Isso acontece em algumas empresas, né? Eles se preocupam com a ergonomia também, a ventilação do local, né? Imagina agora, principalmente em época de pandemia, né? Os banheiros e tal. E isso é uma rotina que vai, tá vendo? Parece coisas tão pequenas, e essas coisas pequenas trazem resultados exponenciais, né? Nessas pequenas atitudes que você fala, nossa, mas isso daí vai mudar alguma coisa? Vai. É isso que diferencia uma empresa grande de uma empresa pequena. Então, anotem tudo isso. Isso é importantíssimo. Isso pode mudar a vida de vocês no futuro, né? Essa aplicação desse programa aí, né? E por último, o Shitsuki, né? Que é o senso que une todos os 5 S's, né? Reforça essa necessidade de todos os colaboradores se comprometerem com o projeto, né? Deles trabalharem com sinergia, ou seja, trabalharem em conjunto para algo melhor. E o respeito, acima de tudo, mútuo a tudo que está sendo imposto ali, né? Unindo todos os 5 sensos, tá bom? Esse é o programa 5S, para vocês terem mais ou menos uma noção de como as empresas japonesas adquiriam
esse sucesso, esse diferencial competitivo, tá bom? E aí, como eu disse no começo da aula, o Kaizen ele é tão bem quisto ali, né? Esse cuidado é tão importante que ele pode ser utilizado inclusive para a vida, né? Porque o objetivo é estar sempre melhorando, né? Até mesmo quando as mudanças são pequenas demais para fazer alguma mudança perceptível, né? Significativa assim logo de cara. Só para vocês terem uma ideia, existe um doutor que chama Robert Maurer, que ele até escreveu um livro sobre o Kaizen, né? Porque ele tirou daquele ramo corporativo e trouxe para o ramo, assim, para a vida, né? Para aplicar no, no consultório dele. Então, ele trouxe essas metodologias do Kaizen, que eram aplicadas somente nas empresas para a evolução das pessoas ali, né? E ao invés de pedir que ele para os pacientes que iam no escritório, ao invés de pedir que eles mudassem todos os hábitos bruscamente, ele solicitou aos seus pacientes pequenas mudanças diárias, né? Então, em vez dele chegar para o paciente, chegava lá acima do peso, né? Todo desmotivado e tal, né? Em vez de ele pedir para o paciente acima do peso que parasse de comer bruscamente, cortasse e falasse que ele ia ter que fazer o regime, não ia poder fazer isso, comer poder salada e criar aquela ansiedade no paciente, ele começou apenas a pedir que ele reduzisse só o café do açúcar. E na hora do treino, quando ele tivesse aquela preguiça para fazer, não quisesse, ficasse depressivo, não quisesse levantar, não quisesse fazer nada, que ele só colocasse o tênis ali e ficasse parado 30 segundos em cima da esteira. Essa pequena mudança quebrava aquela barreira mental, né, do paciente, e com o tempo o próprio paciente já ia buscando a evolução, porque ele já está em um processo evolutivo, ele já está em algo que ele não fazia anteriormente, né? Olha que interessante. Essa foto aqui é o do doutor, tá? Esse é o cara que trouxe o Kaizen aí para a vida, né? Então, essas pequenas ajudanças, elas te ajudam a manter e formar novos hábitos, né? Olha só com ele fazendo isso, os pacientes dele começavam com esses novos hábitos e com o que impediam, né, essas pequenas barreiras mentais que impediam o paciente de começar. E com o tempo, eles passaram a atingir os objetivos, né? Diminuindo, emagrecendo, ter uma qualidade de vida melhor, fugindo dessa armadilha mental de mudança brusca, né? Nós todos sabemos, né, que tem muita coisa aqui na nossa vida, né, passando assim, que a gente tem uma barreira mental para começar, para fazer, para tocar um piano, para ler um livro, para começar um curso de idioma, né? A gente sabe que nós se auto-sabotamos. Isso, né, aquilo que levava à ansiedade, né? Ele tirava essa barreira mental que fazia o que o paciente, quando ele percebia que ele tinha que fazer uma mudança muito brusca, muito pesada, aquilo acabava levando o cliente à ansiedade, né? Se o cliente falasse, ó, você vai parar de comer açúcar pro resto da sua vida, porque senão você vai morrer, né? O paciente, na hora ali, ele começava a ficar ansioso, né? Fazendo com que ele, às vezes, desistisse, surtasse daquilo, né? Passar o dia inteiro ali comendo excessivamente e passando o dia todo na frente da TV, assistindo Netflix e outras coisas, né? Procrastinando uma coisa que ele sabia que ele devia começar mais cedo ou mais tarde. Pessoal, então a gente está chegando ao fim da aula aí e eu quero propor algo para vocês também, né? De nós tentarmos aí pensar entre nós mesmos aí o que fazer um desafio para vocês, né? Que tal a gente começar a praticar o Kaizen hoje, né? Eu também acabo me auto-sabotando às vezes. Eu tenho vontade de aprender algumas coisas, sei lá, eu estava aprendendo agora a tocar teclado, dei uma pausa. Vou tentar agora, né, com a própria metodologia do Kaizen, tentar assim, ó, dia após dia, ir lá, fazer uma coisinha melhor. Vocês também, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que alguma professora de alguma outra matéria passa um livro, ou você mesmo que lê um livro que você sempre quis ler e sempre teve
resistência inicial, né? Então vamos remover aquela barreira inicial, por exemplo, de ler um livro, e em vez de se concentrar de ler aquelas 400 páginas, vamos colocar como objetivo fazer que nem o doutor fez, devagarzinho. Vamos se concentrar em ler apenas a primeira linha, tá? E aí depois uma de cada vez. E com o tempo, né, isso vai gerar para todos nós, inclusive para mim, que vou tentar também, uma satisfação interna de melhoria contínua e interminável, tá?